Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos continuar com os exercícios de controle, para controlador PID. Nós temos aqui um exemplo muito parecido com o exemplo anterior que nós fizemos, A diferença aqui vai ser que nós estaremos agora trabalhando com um controlador PID de ação direta. Só lembrando para vocês que o controlador PID que nós trabalhamos anteriormente foi um controlador PID de ação reversa, ok? Então vamos lá. Diz o seguinte na nossa questão, Vamos considerar a água quente a 90 graus Celsius como uma vazão que pode ser modificada em até 4 metros cúbicos por segundo. Então a vazão de água quente varia em Vm, que é a saída do meu controlador, a minha ação de controle, que varia de 0 a 100% multiplicado por 0,04, ok? Sendo Vm a variável manipulada, correspondente à vazão de água quente, repetindo aqui, que varia de 0 a 100. Vamos considerar a água fria a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, com uma vazão constante de 2 metros cúbicos por segundo, ok? Assim, a nossa equação de equilíbrio entre a água quente, na mistura da água quente com a água fria, vai ficar da seguinte maneira, Vm multiplicado por 0,04, multiplicado ali por 90, que é a temperatura da água quente, mais 25, que é a temperatura da água fria, multiplicado pela vazão da água fria, que é igual a 2 metros cúbicos por segundo, dividido por, pela soma das duas vazões. Então é essa a equação que nós iremos utilizar. Eu sei que para fazer o controle agora, utilizando como variável manipulada a vazão de água quente, se eu quiser fazer o controle em 40 graus Celsius, o valor ótimo de abertura da válvula, para regular a vazão de água quente, seria de 15%, ok? Então a gente já pode até utilizar este valor de 15% como valor de bias. Aí vocês podem perguntar, mas Edson, é necessário colocar o valor de bias? Não necessariamente. O seu controlador ele tem a capacidade de controlar o seu sistema mesmo sem o valor de bias. É que, como nós falamos anteriormente, o valor de bias pode servir para diversas ocasiões aí, geralmente serve para você diminuir um pouco o esforço da ação de controle, ok? Mas vamos lá, vamos continuar então. Aqui está então o nosso controlador. Como estou trabalhando com um controlador de ação direta, vai ficar da seguinte maneira, A minha variável manipulada, que é o sinal de controle que é enviado para o atuador, ok? É igual ao valor de bias, mais a correção proporcional, mais a correção integrativa, mais a correção derivativa, ok? É desta maneira. Aí vocês podem perguntar, Edson, por que a correção derivativa aqui ficou positiva? Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, que fica mais fácil de se entender olhando a tabela, ok? Então nós temos aqui, eu tenho um ganho proporcional igual a 0,1, nós temos o nosso TD, que é o tempo derivativo, igual a 0,05, e nós temos ali o nosso tempo integrativo igual a 1, tá ok? Eu estou partindo de Vm, só lembrando para vocês que Vm é a variável manipulada. A vazão de água quente, ela está iniciando em 0. O meu set point é igual a 40, 40 graus Celsius. A temperatura da água fria é igual a 25 graus Celsius e a temperatura da água quente igual a 90. Então, com esta sintonia, eu parti o meu sistema. Notem que, como a vazão de água quente é 0 no início, significa que toda a água que está saindo logo no início está na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Por isso que a temperatura lá inicial, T, 25, ok? E aí depois o sistema de controle vai atuando no sistema, aquele valor de bias já manda abrir ali em 15%, 15% mais correções de erro, e aí o meu sistema ele vai se ajustando, ok? Então, a partir de 25, tivemos aqui um overshoot e estabilizou em 40. O nosso overshoot aqui ficou em torno ali de 44,24, foi o valor máximo que ele assumiu, um overshoot ali de 4,24. Aí, se vocês quiserem saber a porcentagem ali, é só fazer isso daqui, 40 menos 25, eu tenho 15, foi a variação até o set point. Este 4,24 corresponde a quantos por cento desta faixa aqui de 15, ok? Que ele partiu.
É só fazer um cálculozinho aí, vocês conseguem saber qual o valor ali de overshoot. Então notem que o meu sistema ele conseguiu controlar, e este é um controlador de ação direta. Olha só que interessante, como ele parte, né, e a temperatura inicial está a 25 graus Celsius, já a temperatura do set point é 40 graus Celsius, significa o quê? Que você tem que abrir a água quente, ok? É o que ele está fazendo aqui, ó. Olha a correção. A primeira correção não existe, né, da correção derivativa, porque eu preciso pelo menos comparar os dois erros, né? Mas o proporcional ele já está mandando abrir a água quente para que a temperatura venha aumentar. Na segunda linha, aqui ó, nessa segunda linha, notem que a temperatura agora ultrapassou o set point, 41,13. E aí agora eu passo a ter a correção derivativa porque eu já tenho um erro anterior e um erro atual para calcular o coeficiente linear da minha reta, ok? Para calcular a minha derivada. Como a temperatura passou, eu tenho que fazer o quê? Opa, fecha a água quente aí. Então, ó, a correção derivativa aqui é negativa. O resultado deu negativo. Então, como está mais na nossa equaçãozinha, aqui, ó, como está mais, e o resultado, né, da derivada foi negativo, eu tenho certeza, né, eu consigo perceber aqui que ele vai retirar de um valor de uma constante de base, mais valores positivos de CP e CI, e vai fazer com que a água quente seja o quê? Né? Diminuída a sua vazão. A vazão vai diminuir. Diminuindo a vazão de água quente, né, nós vamos aumentar a temperatura. E outra coisa aqui interessante, né, eu falei que é um controlador de ação direta. Por quê? Olha só, eu estou controlando a vazão de água quente. Se eu aumento a vazão de água quente, a temperatura também aumenta, ok? Então, neste caso, é um controle de ação direta. Então, este é o primeiro exemplo, ok? Vocês depois podem fazer as continhas de vocês e vir conferindo passo a passo cada coluna aqui das correções proporcional, derivativo e integrativo. Agora vamos fazer um teste partindo, né, de um estado inicial diferente desse que nós testamos aqui. Okay? Neste estado agora aqui, ó, eu estou iniciando a válvula, né, de vazão de entrada que contém água quente, já partindo com 30% de abertura. E aí as condições serão diferentes. Quando ele parte de 30%, significa que a temperatura inicial ela vai ser mais alta do que o set point. Aí vocês vão perguntar, mas como que eu faço a continha, Edson? É só colocar lá na equação, né, do equilíbrio térmico de T, já partindo com Vm igual a 30%. Então vocês vão chegar numa temperatura inicial de 49,38. E aí eu tenho que fazer o que? Abaixar a temperatura, eu tenho que diminuir esta vazão de água quente, significa que meu Vm vai ter que diminuir, ok? E aí nós temos aqui a resposta do nosso sistema e ele estabilizando aqui em 40 graus Celsius, ok? Até aí tudo bem, né? Vamos agora para uma outra situação. Eu retirei aquele valor de bias. Lembra aquela constante que era o valor perfeito de Vm para que o meu sistema naquelas condições ideais ficasse ali, né? No controle do set point em 40 graus Celsius? Eu simplesmente retirei e parti o meu sistema. Ó, valor de bias igual a zero. E a vazão de água quente também está começando em zero, ok? Significa que logo de início só vou ter água fria a 25 graus Celsius de temperatura, ok? Então, olha só, ele parte de 25 graus Celsius, tem aqui um overshoot, né? Chega aqui a 43 graus Celsius e estabiliza, ó, ok? Só lembrando para vocês que é a soma da área positiva com a área negativa é que vai eliminando o erro em regime permanente pelo fator integrativo, ok? Então, notem que, vocês se lembram que aquele valor de bias perfeito era igual a 15% da abertura da válvula do elemento final de controle, que era a válvula de vazão de água quente? Eu retirei. Quem vai compensar? É o fator integrativo, ó. Notem que o meu PID ele vai voltar ali a estabilizar em 15%, mas notem que aqui, ó, quando ele está na estabilidade ali, já levando o erro para zero, a minha correção proporcional é zero,
a minha correção derivativa é zero, porque ele está estável, com pouquíssima variação, e o acúmulo da parte integrativa ficou ali em 15%. A parte integrativa, ela substituiu aquele valor de bias, ok? Mas como eu falei para vocês, o valor de bias às vezes é para diminuir o esforço de controle, mas na ausência do valor de bias, quem teve que preencher essa lacuna foi o fator integrativo, ok? Bons estudos e até mais!